Oi, gente, tudo bem? Bom, depois do Canadá, eu sei que eu fiquei um pouco ausente, né? Um pouco não, um ano ausente, não contei mais nada sobre aquela experiência, né? Depois de conseguir o visto, ter ingressado no college e tudo mais. Então, hoje, depois de conversar com algumas meninas, vieram me pedir ajuda para aplicar pro visto, eu super ajudei, muitas conseguiram o visto no Canadá, eu fiquei muito feliz, inclusive 2 semanas atrás mais uma veio e conversou comigo e falou: olha, Sara, consegui, acabei indo pro Brasil. Achei super legal, acho muito legal ter aqueles vídeos, os dois do Canadá, explicando como que foi a minha experiência, como que eu consegui o visto. E é melhor ainda saber que eu consegui ajudar algumas pessoas. E então, hoje eu venho aqui porque eu queria dividir um pouco com vocês a minha experiência depois de ter conseguido o visto, né, de estudante. Eu voltei pra Califórnia e fui morar com a minha mesma família. Eu tirei o visto foi em fevereiro e aí voltei direto pra casa da minha host family e fiquei com eles por mais, acredito que foi 1 ano. Ai, eu tô suspirando porque eu tava correndo, aí eu cheguei em casa e decidi fazer o vídeo porque eu queria escutar um pouco também da opinião das pessoas e dividir também um pouco dessa experiência. Eu voltei pra casa deles, eles me pagaram o valor integral da escola assim que eu cheguei. As minhas aulas começaram em abril, porque eu acabei pegando o Spring Quarter no college. Então, minhas aulas começaram logo em seguida. Meus pais vieram em março, no final de março, nos visitar. Foi maravilhoso. Eu consegui levar os meus pais pra Los Angeles, nós fomos na Disney, nós fomos nos estúdios Universal. Foi muito legal, muito divertido. Foi a primeira vez da minha mãe aqui nos Estados Unidos. E fizemos uma road trip. Claro que nem tudo foi perfeito, a gente passou perrengue, inclusive. Foi muito divertido, muito divertido. E depois nós voltamos pra casa, eles ficaram, inclusive, umas 2 noites na casa da minha host family. E depois eles ficaram também num Airbnb, porque eu achei que não ia ser muito confortável pra eles ficarem lá, porque eu também tinha que trabalhar com as crianças. Acabei levando as crianças em lugares legais com os meus pais também, foi super divertido pra todo mundo. Logo em seguida, meus pais voltaram pro Brasil, isso já era início de abril. E as minhas aulas já tinham começado, eu tinha ido em 1 ou 2 aulas, né, à noite, eu tinha colocado todas as minhas classes pra noite. Meus pais voltaram pro Brasil e naquele mesmo dia, a minha host mandou uma mensagem dizendo que tinha que conversar comigo. E eu falei, ok, beleza, né, vamos conversar. Ela e meu host, à noite, entraram no meu quarto. E eu não entendi nada, eles colocaram as crianças pra dormir. Isso nunca acontecia, normalmente eu dava banho, colocava as crianças pra dormir. E naquele dia eles colocaram as crianças pra dormir e eles desceram. Meu quarto era embaixo, bem perto da cozinha, assim, eu tinha minha própria entrada e tudo mais. Eles estavam fazendo umas mudanças na casa, eles estavam renovando o chão, estavam renovando várias coisas na casa, fora da casa. E aí eles entraram no meu quarto. Nunca tinha tido uma reunião assim com eles. Normalmente a gente fazia na cozinha, que era super perto do meu quarto. E acabamos fazendo no meu quarto, o que pra mim foi meio estranho. Ele entrou primeiro, aí depois ela tava lá em cima com as crianças, veio pra baixo e entrou no meu quarto também. E eu fiquei meio confusa, assim, pensei, né, aconteceu alguma coisa séria. Aí ela começou a chorar, enfim, eles me contaram que eles iriam se divorciar. Então, depois de conseguir o visto, eu voltei pra casa da minha host family e eles se divorciaram. Foi uma outra experiência pra mim, assim, como nene. Foi uma experiência também que eu vivi e eu me envolvi, assim, emocionalmente com eles, com a família deles. Eu já considerava eles a minha família. Sempre considero, hoje inclusive eu considero.
Mas eu sabia que a partir daquele momento a gente teria que enfrentar muitas coisas, né? Inclusive eles não tinham falado com os meninos, eles optaram por contar a mim primeiro. Então eles me contaram e daí no final de semana eu fiquei off, eu acabei decidindo viajar com as minhas amigas. Fomos pra algum lugar, nem lembro pra onde, mas eu não voltei pra casa. E eles contaram pros meninos. Enfim, eles têm as razões deles, né? Isso aconteceu com eles. E eu me dispus a ajudar, porque de qualquer forma eles estariam me ajudando, né? Me deixando morar na casa deles. E estudando naquele ano, eles já tinham pago toda a minha escola para aquele ano, né? Que a gente fez a troca, o programa de au pair era 10 mil, 9 mil e alguma coisa. Eles me deram esse valor e eu paguei a minha escola. Então, por fora, eu teria que pagar os meus livros, né? E alguma outra classe que eu quisesse fazer, mas aqueles 9 mil cobriram perfeitamente todo o valor dos 12 créditos. Eu acabei fazendo 12 créditos cada quarter, né? Que a minha escola era de quarter. Então, eles me ajudaram e eu me dispus a ajudar eles, né? Durante o processo de separação, o pai saiu da casa, a mãe continuou na casa e eu fiquei morando com a mãe, enquanto que a mãe ainda não achava um outro apartamento pra ela. A casa do pai era 5 minutos de distância da nossa, então eles tinham guarda compartilhada. Eu ia muitos dias da semana pra casa do pai, né? Durante a manhã eu acordava, ia pra casa do pai, pegava as crianças, levava pra escola. Era 7 minutos de diferença, eu acho. Então era super perto, não tinha problema nenhum acordar, tipo, 6h45, sair, pegar eles às 7h15 e levar pra escola, que também era perto. Eu continuei morando na casa. Depois de um certo tempo a mãe também se mudou, mas eles falaram: não, você pode ficar aqui até o momento que você decide se mudar. E eu acabei me mudando depois, isso é história para outro vídeo que eu não vou comentar agora. Mas aquela experiência do college naquele ano foi meio conturbada, assim, pra mim, porque, inclusive, pelo fato das crianças não estarem entendendo muito o processo da separação, eu tava vivendo com 2 famílias, 2 jeitos de ensinar as crianças. Eu tive que aprender a lidar com isso, e é muito difícil. E uma das coisas que eu sempre digo é, quando a gente assina pra vir nesse programa de au pair, a gente tem que estar bem ciente de que não vai, talvez, ser só diversão. Você vai ter que trabalhar e você vai ter que usar muito, muito, muito de psicologia. Eu, inclusive, aprendi muito mais de mim do que dos outros, assim, durante aquele tempo. Com certeza eu fiquei confusa, com certeza eu chorei, com certeza eu tive os meus momentos de loucura e tal. Isso aconteceu e demorou um pouco também pra eu cair na real. Mas passou. Hoje em dia eles são meus amigos. Quando eu saí de lá, inclusive, eu fui pra um apartamento alugado com algumas amigas, mas só no final do ano. Então eu passei o ano inteiro lá depois de ter conseguido o meu visto. Nessa situação, indo para 2 casas e cuidando das crianças ainda, ajudou muito. Eu super recomendo, se você tem um relacionamento bom com a sua host family, de fazer essa troca, de pedir para eles, ao invés de pagarem a companhia, né, que tem as companhias que vocês vieram de au pair, pedir pra ele pagar pra você e aí você paga o college. Normalmente o college é em torno de 10 ou 15 mil, tem college que é menos, né? Depende do estado também, depende da cidade. Aqui é em média isso, 10, 11 mil, né? Se é community college, que foi o que eu fiz primeiro. E depois eu ganhava os 200 na semana, né? Mas eu nunca tive que comprar uma comida. Assim, uma gasolina na semana eu tinha garantido. E então, isso também são todas ajudas, assim, que adicionam, porque é bem caro, você tem que ter um tempo integral para estudo, porque aqui tem muito tema de casa, coisa que não tinha no Brasil. Eu vejo que aqui eles saem do high school, né, que é o ensino médio. Eles saem do high school direto pro community college ou pra university. Então, os dois, eles dão muito tema de casa, assim, tem muita lição pra fazer depois de aula.
E você vai ter que ter tempo para se dedicar para isso. Já teve aulas que eu não tive tanto tempo e eu não tive sucesso naquela aula. Já aconteceu de eu ter que repetir aula, já repeti. Tem várias coisas que vale super a pena ir na primeira. Tem alguns workshops que a escola oferece, né, para os novos alunos. Você tem que ir, procure se informar sobre várias coisas. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, você tem que dropar a aula, né, antes de você falhar. Então tem um deadline, vai ter um dia que até aquele dia você ainda pode trancar aquela matéria sem, por exemplo, como que fala? É porque eu tô com as palavras em inglês, mas sem interferir no seu GPA, né? Que o GPA é uma porcentagem que vai dizer o seu rendimento no college, e também eles já trazem esse GPA da high school. A high school já trabalha com GPA. Então, para tu ingressar na escola aqui, se tu não é estudante internacional, você também tem que mostrar se você quer aplicar para scholarship, né, que vão te dar um auxílio em dinheiro para você pagar. Você também tem que mostrar o GPA. Normalmente, eles pedem um mínimo do GPA para ser 2%, 2.0 ou 3.0, depende da instituição que tu tá aplicando. E então, o meu GPA, quando eu não sabia que tinha que dropar essa classe, eu acabei desistindo de uma classe, não fui mais. Eu acabei ganhando um 0 naquela classe e bagunçou todo o meu GPA. O meu GPA foi pra 2.5, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, como que eu fiz isso? Gente, não podia ter acontecido. Mas então eu fui lá, conversei com o meu counseling. Uma das coisas que eu super recomendo é converse com o counseling, sabe? Vai com o counselor, conversa com ele, faça counseling na escola. Faça um plano de quais as matérias que vocês vão precisar ter. Enquanto, se você já tem o curso, né? O meu, no caso, é administração hoje. Sim, eu troquei. é administração, né? Mas eu troquei logo no início. Então, eu fui lá com o meu counselor, né? Marquei um horário. E a gente fez um plano de quais matérias que eu ia fazer por 3 quarters, né? Então, eu comecei no Spring, depois eu tive o Summer Break. Eu acho que eu fiz algumas aulas naquele ano no Summer. As aulas do Summer, normalmente, elas são mais corridas, porque o tempo é mais curto. E depois eu fiz pro Fall. Então, por esses 3 quarters, eu já tinha todas as matérias que eu ia pedir. Eu normalmente pego 12 créditos. Então, eu peguei 12 créditos aqui no Spring, 12 créditos no Summer e 12 créditos no Fall, que dá mais ou menos 3 matérias, né? 3 matérias, cada matéria tinha 5. Eu acho que até passou um pouco, eu acho que cada matéria tinha 5 créditos e depois uma tinha 4. Então, mas assim, tem que ter os mínimos dos 12. E aí eu fiz 3 matérias, cada um, e eu já sabia as matérias que eu ia me matricular, né? Então, me matriculei para aquelas matérias e também me ajudou a ter um GPA melhor, né? E aí, quando eu conversei com o counselor, ele já me avisou, ele falou, Sara, quando você vê que você não tá indo bem naquela matéria, olha o calendário da escola e vê quando que você pode dropar essas classes. Por exemplo, você não tá indo bem em artes, um exemplo, ou matemática. Você não tá indo bem em matemática. Você vai lá no calendário e vê, ó, até esse dia aqui, eu posso cancelar essa classe, e eles vão me retornar o dinheiro. Normalmente, nas primeiras 2 ou 3 semanas, quando começam as aulas. Eles vão te retornar o dinheiro e você aplica para outra classe. Você pode fazer isso. Ou então, passou desse dia. Aí eu acho que tem, depois de 1 mês ou 2 meses de aula, você ainda... 1 mês de aula, eu acredito, porque é quarta. Então, você pode, no meu caso, se é semestre, vai ser outra data. Você pode dropar essa classe por withdraw. Eles não devolvem o seu dinheiro de volta.
mas você também não roda na matéria, você tranca ela. E aí você tem a oportunidade de fazer depois. Ou seja, você perdeu dinheiro, mas pelo menos o seu GPA não vai mudar no final. Se você, aquelas outras 2 classes que você tá fazendo, mas tem que ter muito cuidado, porque sempre você tem que ter os 12 créditos. Então eles não vão te deixar dropar a classe. Se, por exemplo, ela for uma classe de 4 créditos, você vai ficar com 10 das outras 2 classes que você tá tirando. Então eles não vão te deixar dropar essa classe. Eu tento sempre pegar um pouquinho a mais, porque em caso disso acontecer, eu ainda consigo cancelar uma classe. Então eu acabo pegando, às vezes, até uma matéria assim que eu tenho interesse de saber, alguma língua nova, alguma coisa de artes, de dança. Eu sempre tento pegar uma matéria a mais, para caso alguma daquelas matérias que eu escolhi, elas falharem, eu ainda posso cancelar, perder dinheiro, mas não perder o meu GPA. Por que o GPA é tão importante assim? Gente, inclusive quando você faz entrevista de emprego, muitas empresas perguntam qual que é o seu GPA. Quando você for aplicar para OPT, principalmente quando você for aplicar para estágio, eles vão perguntar qual é o seu GPA e você vai ter que dar um reporte. E eu não vou ficar legal se eu disser que é 2, porque o mínimo aqui é 3. As pessoas aqui onde eu moro, que é na Bay Area, são muito inteligentes. Tem muita gente inteligente, muita empresa de tecnologia. Aí tá feio isso aqui. Muita empresa de tecnologia. Então, você tem que competir com essas pessoas. Então, você tem que ter em mente que você tem que estar qualificada para quando chegar lá. E aí vai influenciar no seu GPA. Enfim, às vezes você pode até pegar algumas classes mais fáceis. Se você vê que o seu GPA ficou meio ruim, tá 1 e pouco, 1.2, 2.0, vai lá, pega uma classe fácil na escola. Pega, por exemplo, línguas, pega aprender espanhol, pega uma aula de dança, pega uma aula de educação física, de pilates. Eles têm muitas opções e aí você consegue tirar uma nota legal e pelo menos colocar o seu GPA up, né, lá em cima. E aí você depois continua fazendo aquela classe que você teve mais dificuldade em fazer antes. Bom, essa é a minha experiência. Eu tenho muita coisa pra falar ainda sobre o college que eu não falei aqui. Eu acredito que tenha muitas dúvidas das meninas ainda que vêm me perguntar. Eu fico muito feliz. Eu bloqueei o meu Instagram, mas eu bloqueei meu Instagram porque eu também tava muito ocupada. Mas eu super recebo as mensagens, eu super gosto quando as pessoas me mandam mensagem pedindo ajuda, eu dedico um pouco do meu tempo, talvez nem sempre, tem vezes que eu vou pro Brasil, tem gente que fala comigo, eu não consigo responder, principalmente quando eu tô lá, eu tento me dedicar 100% à minha família. Depois eu posso contar em outro vídeo como que foi a minha experiência me mudando da casa da Host Family. Mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Claro, naquele momento, quando eles se separaram, também as crianças ficaram super confusas, o que é natural. E tivemos muitos conflitos de relacionamento dentro da casa também com as crianças. E isso eu também posso contar em outro vídeo, vocês me avisam. Coloquem nos comentários aqui, ou então me chamem, porque eu sei que muita gente acaba me chamando no inbox. Podem me chamar por mensagem, inclusive Facebook ou Instagram, e me falem o que vocês gostariam de escutar sobre a minha experiência, porque essa é a minha experiência e eu acredito que pode ser diferente com outras pessoas, tá bom? Obrigada por assistirem meu vídeo, eu sei que não é muita gente assistindo, mas quem assiste sempre vem e depois conversa comigo, me faz mais perguntas, eu vou estar sempre aberta para responder, tá bom? Um beijo e muito obrigada para quem assistir.